Olá, boa noite. Colisão entre carro e moto causa morte de motociclista na curva do 90 em São Luís. Polícia Federal prende servidores dos Correios por furtos em agências no interior do estado. Metade dos municípios maranhenses estão em situação de risco de infestação do Aedes aegypti. E ainda, especialista alerta sobre riscos com eletricidade na decoração de Natal. Uma colisão envolvendo 3 veículos na capital causou a morte de um motociclista hoje pela manhã na curva do 90. O suspeito de causar o acidente estava em um carro e fugiu do local. O acidente envolveu este carro e 2 motos. Um dos motociclistas, identificado como Ranaelton Ferreira, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Socorrão 1. Já Bruno Santos Ferreira acabou não resistindo e morreu no local. As 2 vítimas eram colegas de trabalho e estavam começando mais um dia de serviço. Trabalhavam juntos, na mesma empresa, né? Um vinha seguindo o outro todo dia, disse que era a rotina, né? Saiu junto da empresa e cada um pegava a sua rota, né? Promotor de vendas de açaí e cada um pegava a sua rota. O motorista do veículo deixou o local após o acidente. Com o impacto, o carro teve a parte dianteira parcialmente destruída. De acordo com testemunhas, acidentes neste trecho da Jerônimo de Albuquerque já se tornaram algo comum, principalmente com condutores que tentam sair daquele ponto, atravessar todas as faixas da via para logo em seguida entrar nessa rua, o que não é permitido. Aqui são diversos acidentes, porque a imprudência é muito grande dos condutores. Podendo fazer o retorno lá na Alvorada, eles não fazem, eles fazem aqui na rua Santo Antônio, e não pode, porque eles não sabem esperar e os carros vêm em acidente terrível. E não é difícil flagrar situações como a que teria provocado o acidente. Observe este veículo, ele tenta cruzar as faixas da avenida. Enfrenta dificuldades, é impedido por este ônibus. O passageiro tenta ajudar, até que os 2 conseguem seguir. Aquilo que você aprende na autoescola, você tem que exercer na via, na prática. Você está entendendo? E muitos não estão exercendo aquilo que eles aprendem. Entra de qualquer jeito, vem de qualquer jeito. Você está entendendo? Então acontece esses acidentes com vítimas fatais. E mais de 70 ocorrências de incêndio a veículos já foram registradas este ano pelo Corpo de Bombeiros em toda a região metropolitana de São Luís. O carro que pegou fogo na Ponte Bandeira Tribuzzi na última terça-feira foi o 71º atendimento a incêndio de veículos feito pelo Corpo de Bombeiros este ano. Uma situação que assusta, mas que requer calma do condutor para a tomada de decisões. Primeira coisa é você manter a manutenção do seu veículo em dia. Caso não aconteça algum tipo de princípio de incêndio, mantenha calma, estacione o veículo no local seguro. Estacionou o veículo no local seguro, tire todos os ocupantes do veículo, né? Caso o veículo seja equipado com um extintor de incêndio, né, você pegue o seu extintor de incêndio e combata o incêndio de maneira correta. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas geralmente casos como esse são resultado de uma pane elétrica no veículo. Por isso a importância de fazer a revisão em dia para evitar esse e outros tipos de acidente. Nesta oficina, a procura por revisão aumentou com a chegada das chuvas e do final de ano, especialmente por conta das viagens no período de férias. São motoristas que fazem a troca de óleo, filtro, verificam o motor, a parte elétrica e a condição dos pneus. Tudo precisa estar no ponto para que acidentes ou outros problemas não aconteçam por falta de manutenção. Quando você faz a manutenção preventiva do veículo, o nome está dizendo, você está prevenindo de você ter um problema que vá lhe ocasionar uma despesa maior. Então, se você faz a manutenção preventiva, você teoricamente diminui a chance do veículo quebrar. Seu José de Ribamar é taxista. Sabe muito bem a importância de fazer a revisão periodicamente. Muito importante. É sempre bom andar com o carro com as revisões todas legais, né? É importante sim. Ainda mais agora na chuva, né? No inverno, que, né, cai muito em buraco e aí tem que fazer as revisões, né? A Polícia Federal deflagrou hoje em várias cidades do Maranhão
uma operação para combater crimes de subtração de valores do Banco Postal cometido por funcionários dos Correios. Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, temporária e de busca e apreensão, além do afastamento de 8 servidores. Em nota, os Correios disse que, como qualquer outra grande empresa, não estão livres dos ilícitos internos praticados pelos seus empregados e que são punidos na forma da lei e de normas internas e que segue colaborando com a operação. Daqui a pouco, o especialista alerta sobre riscos com eletricidade na decoração de Natal. E ainda, o governo do Maranhão faz balanço dos primeiros 4 anos de gestão. Foi apresentado hoje na sede do governo do estado um balanço sobre os primeiros 4 anos de gestão do governador Flávio Dino. Os destaques do balanço do governo foram para as áreas de segurança pública, educação e saúde. Entre os dados divulgados, a entrega dos hospitais de Imperatriz, Caxias, Chapadinha, Balsas, Bacabal, Santo Inês, Pinheiro, Maternidade de Colinas, Casa de Apoio Uninar e o HTO em São Luís. Distribuição de 202 ambulâncias e as atividades do Mais Saúde na capital. Entrega de 830 escolas dignas e a previsão de entrega de outras 70 ainda este ano. 50 escolas de ensino integral, 26 unidades do IEMA, 315 bolsas de intercâmbio do programa Cidadãos do Mundo. A entrega de 1.078 viaturas para a tropa, que contabiliza 15 mil homens, e a promoção de 9 mil policiais. A queda de 62% dos homicídios na Grande São Luís e a consequente saída da capital da lista das 50 cidades mais violentas e o crescimento de 70 vezes do número de drogas apreendidas. Os resultados em outros setores também foram apresentados, como o trabalho da Secretaria de Administração Penitenciária, com a criação de 3.703 vagas nos presídios do Estado e a criação de 1.900 vagas em oficinas de trabalho nas unidades prisionais para melhorar o processo de ressocialização dos internos. Em âmbito social, subiu de 6 para 25 o número de restaurantes populares nos últimos 4 anos e de 5 para 52 o número de Viva Procons. Tivemos, sob o comando do governador Flávio Dino, 4 anos de um governo empreendedor, um governo honesto, um governo transparente, participativo, um governo de bons resultados para o povo do Maranhão, apesar desta grave crise brasileira que castigou muito o país, estados quebraram, municípios quebraram, e o Maranhão conseguiu ser protegido dos efeitos mais graves da crise, graças à ação firme, corajosa e competente do governador Flávio Dino. No relatório apresentado à imprensa também havia os trabalhos relacionados ao meio ambiente, agricultura familiar, Porto do Itaqui, cultura e turismo. Como abaixo do esperado pelo governo, o secretário classificou os assuntos relacionados à CAEMA. A CAEMA tem realizado muito, mas precisa fazer mais. O sistema de abastecimento, a questão da água no Maranhão, o governador criou o programa Água para Todos. Foi estabelecida uma meta, a meta já realizada, ela é mais da metade da meta a ser realizada, está em curso, está em andamento, e também nessa área o governador Flávio Dino tem conseguido suprir progressivamente déficits que vinham de décadas. Além da análise dos últimos 4 anos, o secretário também falou sobre a conjuntura econômica atual, sobre a previsão para a gestão em 2019 e a relação do governo com o presidente eleito Jair Bolsonaro. É preciso primeiro saber o que vai dizer e fazer o presidente eleito Jair Bolsonaro. Há muita ainda indefinição nas equipes que o cercam sobre qual será a agenda do Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2019. As festas de fim de ano estão chegando e exigem cuidados com a ligação elétrica de elementos de decoração. Ao manusear os enfeites, é preciso estar atento para evitar choques e curtos-circuitos. A Lucila montou uma árvore diferente para esse Natal. Só uma coisa ela não mudou: os tradicionais pisca-piscas que dão um brilho a mais na decoração. Mas por trás de tanta beleza, é preciso tomar cuidado. A primeira coisa que eu faço é pegar o pisca-pisca anterior, né, e estar testando para ver se aquele pisca-pisca tá bom, se está de boa qualidade ainda, se não tem algum vazamento de energia. E eu tomo essas providências. Como esse ano, essa providência que eu tomei
né? O pisca-pisca não estava funcionando, eu tive que, no caso, comprar outro pisca-pisca e coloquei aqui no nome da minha árvore. A Lucila está certa, é preciso atenção redobrada na hora de instalar enfeites luminosos que utilizam energia elétrica. E o primeiro passo é o planejamento, saber se a decoração iluminada será montada dentro ou fora de casa, já que para cada escolha existem cuidados específicos. As dicas são desse executivo de segurança no trabalho. Se a iluminação for instalada fora de casa, é preciso levar em conta que estamos num período chuvoso. Checar se os equipamentos instalados podem molhar. Por conta disso, também ter atenção com as tomadas e a instalação elétrica. Para esses casos, as luzes de LED são as mais recomendadas, além de mais econômicas. Já se a instalação for dentro de casa, os cuidados são outros. Jamais utilizar uma mesma tomada para várias ligações, manter as lâmpadas distantes de cortinas e sofás, não deixar as luzes ligadas quando ninguém estiver em casa, além de não deixar crianças mexendo na instalação. Mas tão importante quanto a montagem é saber a procedência do equipamento comprado. Observar sempre que os equipamentos têm que ter o selinho do Inmetro. Isso é importante. Você não deve comprar equipamentos que não tenham, porque de repente você não sabe como é que está o isolamento, se o cabeamento está tudo preparado, né, se realmente é seguro aquele equipamento. Com esses cuidados, a gente tem certeza que todo mundo vai ter um Feliz Natal, muito iluminado, tudo muito bonito e não vai ter problema. E daqui a pouco, metade dos municípios do estado estão em situação de risco de infestação do Aedes aegypti. E ainda a expectativa dos maranhenses para a mega da virada. Metade dos municípios maranhenses estão em situação de risco de infestação do Aedes aegypti. No estado, a maior parte dos criadouros foi encontrada em depósito de água. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Dos 217 municípios no estado, 117 estão em situação de alerta ou de risco de surto de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. São Luís é uma das 94 cidades em que o alerta foi acionado. Isso significa que a presença do mosquito ainda está dentro da média preconizada pelo Ministério da Saúde, mas que é preciso agir antes que o problema se agrave. Sobre o que nós devemos fazer em termos de cuidados para que esse mosquito ele não se prolifere e não entre numa situação de alto risco, tá? Então, o que acontece? A população tem que ter todo o cuidado em sua casa de não deixar água parada, de não fazer a criação desse mosquito, não nascer esse mosquito em sua casa. Já em outros 23 municípios do Maranhão é grande o risco de surto de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Isso equivale a cerca de 10% do estado. A infestação do mosquito é justamente uma das principais condições para que a gente tenha nos territórios a transmissão da doença, né? Por isso é importante que se trabalhe muito o combate às larvas, né? E ao mosquito adulto também, quando tiver uma infestação grande dessa forma de vida do mosquito. Cerca de 20 mil agentes de endemias e comunitários já estão atuando em todo o estado no combate à proliferação do mosquito, junto às famílias e imóveis. Só que ainda é grande a quantidade de residências em que as equipes de saúde não conseguem acessar, o que acaba prejudicando e muito o controle dessas doenças. Sem o agente entrar no imóvel, sem fazer a inspeção, fica uma grande interrogação se tem ou não foco naquele ambiente. Por isso é importante que o agente entre, porque ele também vai orientar as famílias a prevenir esses focos. Mesmo a capital estando em situação de alerta, a boa notícia é que os casos de dengue, chikungunya e zika caíram em mais da metade entre janeiro e novembro desse ano, no comparativo com o mesmo período ano passado. Nós temos realmente tido um resultado significativo de redução de número de casos e vamos permanecer nessa luta para que isso aí decresça muito mais e a população esteja naturalmente isenta, né, de transmissão ou de zika, ou de chikungunya ou de dengue. Passado e presente de intelectuais, artistas e autoras negras estão juntos numa exposição aberta ao público na capital. Uma mostra que traz um olhar à maternidade e escravidão.
As conhecidas imagens das amas de leite negras, registradas em meados do século XIX ao início do século XX, foram os pontos de partida para essa trajetória, que resultou na exposição Mãe Preta. A pesquisa começou no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, em que, devido às obras na zona portuária, foram se encontrando vários vestígios do Cais do Valongo, que é o maior porto de escravos do mundo, né? Decidiu-se preservar essa memória e monumentalizar essa memória e trabalhar essa memória de diversas formas, inclusive artística. O trabalho busca traçar elos entre as condições da maternidade e da escravidão por meio de releituras de imagens e arquivos da época. Em destaque está o Mural das Heroínas, com 20 retratos de líderes negras. No mural podemos ver personalidades como Lélia Gonzalez e Beatriz do Nascimento, além de figuras políticas como Laudelina de Campos e Marielle Franco, que simbolizam as conquistas sociais, a luta, a resistência, a voz e o lugar histórico da mulher negra no Brasil. As intelectuais negras, as autoras negras, as artistas negras fazendo trabalhos e sendo protagonistas desses trabalhos e autoras desses trabalhos. Então, a exposição tem, claro, essa revisitação do passado que carrega muita dor, mas ela tem esse lado do presente, essas lideranças femininas. A exposição também conta com a exibição de um vídeo que reúne depoimentos de mães negras sobre maternidade, racismo e lutas cotidianas. Para esta antropóloga e professora da UFMA, a pesquisa das cariocas não poderia deixar de vir ao Maranhão, já que éramos o 4º maior recebedor de escravos em todo o território brasileiro. Tem um diálogo muito presente. A gente tem mulheres negras muito fortes no Maranhão, lideranças históricas e lideranças atuais da luta pela terra, da luta pela manutenção da cultura popular e das tradições. A gente tem uma participação feminina muito importante no Maranhão. E aí colocar essas experiências do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, São Paulo, em contato também com as experiências maranhenses, que eu acho que é o que a exposição promove, é muito importante para a gente aqui, para a gente conhecer essas outras heroínas negras. Mãe Preta, antes símbolo de subordinação, abnegação e bondade passiva. Hoje, ganha um mundo na ação social, na militância política e na vivência cultural. E o maior sorteio lotérico do país está chegando com um acumulado que bate recordes a cada ano. A Mega Sena da Virada 2018 está pronta para fazer novos milionários este ano. Uma aposta que custa apenas R$ 3,50, mas que pode levar o apostador a ganhar nada menos que 200 milhões de reais. Esse é o valor que a Mega Sena da Virada está oferecendo esse ano a quem acertar as 6 dezenas. Eu vou aproveitar agora e fazer essa fezinha que eu tenho certeza que, mesmo que eu não fizer os 6 números da Mega Sena, mas que eu possa aproximar pelo menos com 4, 5, tá bom demais. Quem quiser aumentar as chances de ganhar também pode fazer um bolão caixa, no valor mínimo de R$ 10, com cada cota de no mínimo R$ 4. Seu Francisco também já fez seu jogo. Diz o que faria com a bolada. Se eu ganhasse esse prêmio, eu ia ajudar minha família. Ir passear, ir comprar casa, bens. Eu custei minha vida até na hora da morte. Além dos pagamentos convencionais, o movimento nas casas lotéricas aumenta muito nesse período, principalmente por conta da Mega Sena da Virada. Lembrando aos apostadores que eles têm até às 7 horas da noite do dia 31 de dezembro para tentar a sorte. O sorteio acontece no próprio dia 31. Lembrando que se o prêmio sair para apenas um apostador e ele aplicar todo o valor na poupança, ele receberia só de rendimento R$ 743 mil por mês. Bom demais, hein? Então, não perca tempo, faça a sua aposta e boa sorte. Quem não gostaria de levar essa bolada, hein? E já tem gente com pé quente aqui na capital. No sorteio da quina realizado nessa quarta-feira, um apostador de São Luís faturou sozinho mais de R$ 2.900.000. O nome do sortudo, claro, não foi divulgado. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.